No vídeo de hoje eu vou te contar 5 erros de iluminação que você deve evitar aí na sua casa e como corrigir esses errinhos caso você já tenha cometido algum deles. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa Pra Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o assunto é sobre iluminação. E esse é um ponto super importante na decoração e eu sei que muita gente às vezes comete alguns errinhos. E aqui a gente vai identificar quais são esses erros e tentar buscar soluções para você ter uma iluminação perfeita. E o erro número 1 é não escolher a temperatura de cor ideal para cada ambiente. E é muito comum as pessoas irem no supermercado ou numa loja de iluminação, pegarem a primeira lâmpada que vem pela frente, chegar em casa, colocar essa lâmpada e achar que está tudo certo. Afinal, o ambiente está iluminado. Porém, se a escolha da temperatura de cor da sua lâmpada estiver errada, ela pode deixar a sua casa parecendo um hospital, um escritório empresarial. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de iluminação é que as lâmpadas elas possuem o que é chamado de temperatura de cor. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em lâmpada quente, em lâmpada fria. E eu sei que isso gera muitas dúvidas. E essa temperatura de cor, ela não se refere à sensação térmica de tocar um objeto e sentir que ele está quente ou que ele está frio. Ela se refere a uma sensação visual. Então, é olhar para esse ambiente e a sensação que ele te passa. E isso vem lá do princípio de cores quentes ou cores frias, que inclusive eu já expliquei aqui no canal no vídeo sobre cores. Tá, mas e como saber se uma lâmpada é quente ou uma lâmpada é fria? Porque em algumas situações a gente consegue identificar facilmente, mas em algumas situações ela engana um pouquinho. E qual dessas lâmpadas que a gente utiliza em cada ambiente, afinal? Então calma aí que eu já vou te explicar. E para ajudar nessa explicação, eu vou colocar aqui na tela um post que eu fiz lá no Instagram, @umacasapradecorar. E se você ainda não me segue, corre lá no Instagram agora, porque todos os dias eu coloco dicas e inspirações de arquitetura e de decoração. Então, voltando aqui ao nosso foco, existe uma escala de temperatura e ela utiliza a unidade de medida chamada Kelvin. Então, ela vai variar de 2.000 a 6.500 kelvins, sendo que quanto mais próximo de 2.000 kelvins, mais quente é essa luz. E por outro lado, quanto mais próximo de 6.500 kelvins, mais fria é essa luz. Enquanto se eu tiver um valor central em torno dos 3.500 kelvins, a gente pode considerar que é uma iluminação neutra. E aqui tem um outro ponto importante para a gente considerar, que é a função de cada um dos ambientes. Então, por exemplo, para hospitais, para escritórios de empresas ou para indústrias, geralmente é indicado o uso de lâmpadas frias. Isso porque essas lâmpadas elas dão mais energia, elas são mais estimulantes. Já para residências é indicado o uso das lâmpadas neutras ou amarelas. E aí tudo vai depender da sensação que você deseja para cada um dos ambientes. Então, por exemplo, a sala, os quartos, a gente quer uma sensação de relaxamento, de acolhimento. Então, para esse tipo de sensação, é mais indicado a luz amarela. Enquanto as luzes neutras, elas podem ser utilizadas, por exemplo, na cozinha, no home office, no banheiro. Mas é tudo muito relativo. Por exemplo, no banheiro a gente pode desejar também ter uma luz mais amarela, por uma questão de ter mais essa sensação de relaxamento. Enquanto, por exemplo, no home office a gente precisa de uma luz que nos deixe um pouco mais despertos. Se a gente colocar uma luz muito amarela, ela vai causar essa sensação de relaxamento e talvez não seja o ideal para um home office. Além disso, a luz neutra, ela tem uma reprodução mais fiel às cores originais. Então pode ser interessante na cozinha, na hora do preparo dos alimentos e também no banheiro por proporcionar maior sensação de limpeza. Porém, o ideal, gente, é que não exista uma variação muito grande de temperatura de cor pela casa, hein? Então você pode utilizar entre 2.700 a 3.000 kelvins, que seria a luz amarela, e utilizar uma de 3.500, que seria a neutra. Então, tentar trabalhar com essa escala de 2.700 a 3.500 e não fugir muito disso, para não ter uma diferença muito grande de um ambiente para o outro, especialmente se você tiver uma casa com ambientes integrados. E essa informação você consegue verificar na embalagem das lâmpadas. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês verem a embalagem de uma lâmpada, para vocês verem como é fácil de identificar a quantidade de kelvins. Somente lembrando, gente, Kelvin está relacionado com a temperatura de cor, enquanto os watts está relacionado à potência, ou seja, o quanto que a lâmpada vai consumir de energia.
Por outro lado, os lumens está relacionado à quantidade de luz emitida por essa lâmpada. Então, quanto maior esse número, melhor. Então, agora que você já entendeu tudo sobre o erro número 1, promete que quando queimar uma lâmpada aí na sua casa e você for fazer a compra de uma lâmpada nova, você vai procurar a temperatura de cor ideal para cada um dos seus ambientes. E o erro número 2 é usar somente um ponto de iluminação. É muito comum a gente encontrar imóveis que tem somente um ponto de iluminação central. E aqui eu vou abrir um parêntese só para dizer para vocês que para projetos novos de iluminação, nem se tem utilizado mais somente um único ponto central. A gente utiliza vários pontos distribuídos de maneira estratégica, que podem variar desde spots até os rasgos no gesso com LED embutido, ou os perfis de LED, ou mesmo as placas de LED. Mas o ponto aqui é que se você utilizar somente um único ponto de iluminação, isso vai criar sombras muito fortes, muito bem definidas no seu ambiente. E não vai criar aquele efeito de iluminação em camadas que traz algo muito mais interessante de casa chique. E falando nisso, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre como deixar sua casa mais chique e com cara de casa de rico. Então eu vou deixar também o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. Então, para a gente conseguir ter esse efeito, eu vou falar para vocês aqui 3 tipos de iluminação que a gente pode colocar no nosso ambiente. Primeiro, a iluminação principal. Aí a gente tem a iluminação de tarefa e a iluminação de destaque. A iluminação principal é aquela que de fato vai iluminar o seu ambiente como um todo. E ela pode ser obtida através dos lustres, das arandelas, dos LEDs no teto. Por outro lado, a luz de tarefa é uma luz que vai te auxiliar na execução de alguma tarefa. Então pode ser a luz do LED que tem ali na bancada, logo abaixo do seu armário superior, uma luz de leitura. E por fim, a gente tem a luz de destaque. E a luz de destaque, ela serve justamente para destacar algum objeto decorativo, para destacar quadro, para destacar uma parede com relevo, um papel de parede. E a luz de destaque, ela pode ser obtida por meio dos spots ou aqueles trilhos com spot direcionável. E você não necessariamente precisa ter o gesso para conseguir ter vários pontos de iluminação. Você pode usar os abajures, você pode usar inclusive os trilhos. E com isso, além de você conseguir ter um ambiente mais iluminado, você cria um ambiente muito mais interessante, com várias sombras, em que os seus olhos vão percorrer por essas sombras em diferentes alturas. E isso dá uma cara muito mais chique para o seu ambiente. E o erro número 3, ao contrário do erro número 2, que é a falta de pontos de iluminação, é o excesso de uso de spots em tetos de gesso. E o problema aqui é que os spots, eles são luzes de iluminação direta, que servem para destacar algum objeto decorativo. Então eles têm que ser posicionados de forma estratégica para cumprir esse papel. Então prefira sempre mesclar o uso dos spots com os rasgos no gesso, com o LED embutido, ou os perfis de LED, ou as placas de LED. E esses tipos de iluminação que eu acabei de citar, estes sim vão fazer o papel de iluminação principal para o seu ambiente, não os seus spots. E o erro número 4, ainda falando de spots, é o posicionamento errado dos spots no teto. E o problema dos spots, ele não para somente aí na questão da quantidade excessiva do uso dos spots, mas também no posicionamento errado. E existem alguns locais que você deve evitar a colocação dos spots. Então vamos lá. Primeiramente, pensando na cama. Em cima da cama, esses spots, dependendo da forma com que eles forem posicionados, eles podem ofuscar a nossa visão, ou seja, ele vai causar aquela sensação da vista ficar escura quando você olha diretamente para a luz. Então, isso não é algo que a gente deseja. E a gente tem que tomar esse mesmo cuidado em outros ambientes da casa, porque, por exemplo, se você tiver spots bem em cima do sofá ou próximo da mesa de jantar, de uma maneira que esse spot vai ficar virado para o rosto de alguém, isso pode ser incômodo. Um outro local que a gente tem que tomar muito cuidado é logo acima da TV, porque isso pode causar sombras e reflexos indesejáveis e atrapalhar o seu filminho ou o seu seriado. E ainda, um local super crítico é em cima da bancada da pia. Se você tiver spots
bem em cima da sua cabeça, na bancada da pia, quando você estiver utilizando o espelho, seja para fazer uma maquiagem ou os homens para fazer a barba, vocês vão ter problemas de reflexo de luz que vai bater no seu rosto e formar o famoso efeito panda. O efeito panda, ele faz com que fique uma sombra escura aqui ao redor dos olhos, de forma que isso vai atrapalhar muito na hora que você estiver utilizando o seu espelho, especialmente no momento de fazer a make ou para os homens fazerem a barba. Então prefira a colocação desses spots em outros locais e coloque iluminação na lateral com arandela ou então com pendentes, ou mesmo aquele espelho com o perfil embutido de LED. Então são alternativas que vão evitar esse tipo de problema. E vamos para o erro número 5, que a grande maioria eu acho que já passou por isso, que é não atualizar os lustres que vieram com o seu imóvel alugado ou até o próprio. E eu acho que muita gente vai se identificar com esse erro, porque muitas vezes a gente entra no imóvel e já tá ali aquela iluminação. E eu sei que muitas vezes o momento de uma mudança, ele envolve muitos gastos. Então às vezes a gente acaba não dando muita atenção para aquela iluminação que veio com o imóvel. Especialmente para quem mora em imóvel alugado, você já parou para pensar que você poderia trocar esse lustre, colocar um lustre novo, guardar esse lustre antiguinho do imóvel e quando você se mudar no futuro, você leva o seu lustre novo e coloca, substitui novamente para o lustre original do imóvel. E tá tudo certo. E se o imóvel for seu, melhor ainda, né? Para te ajudar, eu selecionei alguns modelos variados aqui da loja da Amazon para te inspirar a fazer essa troca assim que for possível. E os preços dos lustres selecionados, eles variam de 100 a 400 reais, então eles são, além de bonitos, acessíveis. E eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição do vídeo. Mas eu sei que caso você ainda não possa gastar ou não deseje gastar nesse momento com um lustre, você pode apostar num projeto de do it yourself, o famoso faça você mesmo. E eu sei que já é o segundo vídeo que eu comento sobre isso, porque realmente eu tô pensando em colocar a mão na massa e também fazer uma modificação de iluminação aqui em casa e quem sabe eu trago aqui no canal. E comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver um do it yourself de luminária aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura de decoração. E na sequência eu vou deixar o vídeo de casa chique para você se inspirar ainda mais. E até o próximo vídeo.